Olá, eu sou Juliano Vilas Boas, trabalho no Centro de Agroecologia no Semiárido e desde já fico muito agradecido pela oportunidade de participar do quarto CEAPO, que é o Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica, este ano de maneira muito diferente por conta da pandemia, mas é importante garantir a realização desse importantíssimo evento para a agroecologia e para a agricultura da nossa região, principalmente a partir da proposição de uma agricultura de base agroecológica, de uma agricultura orgânica. E agradeço ao NEAPO e agradeço de modo especial a professora Felizarda pelo importantíssimo trabalho que tem feito, e tantas outras pessoas que dentro do IF baiano têm se colocado à disposição para repensar este modo de produzir de maneira mais respeitosa com a Mãe Terra, de maneira mais respeitosa com a natureza. Hoje vou dialogar um pouquinho sobre a política de convivência com o semiárido e suas contribuições para o fortalecimento da agricultura, da agroecologia, mas como é que, sobretudo, a política de convivência com o semiárido, que tem na sua perspectiva uma base agroecológica, como é que tem contribuído para o fortalecimento e para a melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras do semiárido e de nossa região. E antes de falar, de entrar um pouco nessa temática, eu queria trazer uma cantiga para deixar o espaço mais harmonioso, embora não estamos podendo nos aproximar. Eu espero que a poesia nos encante e que a gente, apesar das dificuldades, continuemos acreditando e nos esperançando em um mundo melhor. Acho que é isso que eu desejo. E eu trago essa canção, que ela é muito conhecida no nosso semiárido, do nosso sertão, e traz no seu seio a valorização do chão que a gente vive, acreditando que é possível ter uma vida digna na nossa região. E ela diz bem assim: a vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara, no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para, eu só deixo o meu cariri. É no último pau de arara, mas eu não deixo o meu cariri, nem no último pau de arara. E das cantigas sertanejas, essa é uma das que nós sempre utilizamos para garantir essa valorização do chão que a gente pisa. Pois bem, então para entrar nessa discussão da política de convivência com o semiárido, eu quero trazer presente o CASA, que é o Centro de Agroecologia no Semiárido, é a organização que eu trabalho e que eu convivo, não apenas com a equipe técnica, mas a oportunidade de dialogar diariamente com agricultores e agricultoras familiares ansiosos e ansiosas por uma
outra perspectiva de produção. E essa perspectiva ela nasce do sonho da construção de uma outra sociedade, tomando sobretudo a política de convivência com o semiárido. O CASA, que é uma organização que é membro da Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, que nasce em 99, justamente num período em que a grande mídia anunciava cerca de 1 milhão de mortes pela seca no Nordeste. Era a discussão de dois polos. De um lado, as organizações propunham a convivência com o clima semiárido, já que a gente não consegue mudar o clima. De outro lado, o Estado, as oligarquias propunham a indústria da seca. E nessa indústria da seca, vários registros históricos vão apontar a construção de grandes barragens, açudes em áreas de grandes fazendeiros, enquanto que a população que realmente precisava da água tinha que mendigar, trocar seu voto por água. Outros tantos migraram forçadamente e mais de 1 milhão de pessoas morreram de inanição. Então a ASA, da qual o CASA faz parte, ela surge justamente nesse período, articulada com diversos setores de organizações sociais, sindicais, da igreja, para propor uma outra política. Não mais a indústria da seca. Não mais a indústria da seca. A gente precisa aprender a conviver com o clima semiárido, buscando, sobretudo, o armazenamento de água, água de consumo, água de produção, a produção da nossa alimentação, mas também a produção da alimentação de animais, para que a gente pudesse então, nesse semiárido nordestino, nesse semiárido brasileiro, poder ter uma vida digna. Seria muito mais importante, e talvez seria muito mais proveitoso se aqui estivéssemos presencialmente para tratarmos muito mais em caráter de oficina e podermos escutar especialmente as famílias agricultoras que fazem acontecer isso na prática, demonstrando como é que se dá no dia a dia a política de convivência com o semiárido. Porque, embora nós, do CASA, de diversas organizações que são ligadas à ASA, fazem essa discussão, mas são de fato famílias agricultoras que fazem acontecer. E aqui eu posso citar centenas de famílias agricultoras de nossa região que fazem esse trabalho no dia a dia e que provaram que a partir da política de convivência com o semiárido é possível sim ter uma vida mais digna. E claro, a política de convivência com o semiárido, ela tem no seu seio a base agroecológica. É a perspectiva de produzir uma alimentação saudável, uma alimentação livre de contaminantes, porque nós, sociedade brasileira, somos a sociedade campeã em consumo de agrotóxicos. E essa realidade, esse grau que a gente ocupa no ranking não nos torna melhores que ninguém. Ao contrário, essa é uma posição que nos deixa tristes, porque os dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, os dados da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, têm nos provado, têm nos mostrado todos os dias os efeitos desastrosos, danosos do uso de agrotóxicos. E acho que enquanto a comunidade europeia, enquanto a comunidade internacional, de modo geral, tem banido diversos usos de agrotóxicos, aqui no Brasil muitos são comercializados até mesmo com isenção fiscal, tantos outros contrabandeados e muitos são liberados assim sem
maiores estudos sem conhecer nem mesmo os impactos que causa na população, que causa na vida das pessoas, na natureza como um todo. Então, eu acho que a discussão que traz esse seminário organizado pelo IFE, né, volta a dizer da importância que tem o IFE baiano aqui na região, com suas pesquisas, com todo o processo formativo, né, com essa gama de profissionais que fazem acontecer uma educação diferenciada e nos ajudando, né, enquanto instituição de pesquisa, de ensino, a compreender a importância de repensar essa nossa lógica de consumo, essa nossa lógica de produção. Eu me lembro, né, de tantos diálogos que venho tendo com a professora Felizarda, né, ela que é doutora nessa área de solo e conhece a fundo, né, os efeitos negativos do uso de agrotóxicos e faz um trabalho bacana, né, com famílias agricultoras da região. E a gente tem identificado essa relação de dependência de muitas famílias agricultoras do território sertão produtivo com o mercado, enquanto há uma possibilidade de construir uma outra agricultura de base agroecológica para que as famílias não fiquem dependentes, né, desse mercado, não fiquem dependentes das sementes transgênicas. As famílias agricultoras guardam de geração em geração sementes para que se possa propagar a agricultura de base agroecológica, a agricultura orgânica. E não dá para pensar numa produção de base agroecológica, numa produção orgânica, se as sementes não forem livres de contaminantes. E dentro da articulação semiárido brasileiro, uma discussão que nós temos sempre feito de que é preciso guardar a água para consumo humano, guardar água para a produção de alimentos agroecológicos e para a produção dos alimentos dos animais. E um outro elemento é guardar e cuidar bem da semente. É preciso ter água de consumo e produção e ter uma semente de boa qualidade para produzir o alimento. Do contrário, se a gente não tem essa boa semente, nós não estaremos fazendo, não estaremos construindo agroecologia. E outra questão que é muito importante da gente tratar é justamente sobre a perspectiva da educação. Aí é que eu retomo o papel do IFE baiano, né, e gostaria também de dizer muito dos estudantes, né, que juntamente com as suas famílias conseguem desenvolver práticas, né, de ensino, de pesquisa, as práticas extensionistas, no sentido de ajudar as famílias agricultoras de nossa região, do território sertão produtivo, a repensar a lógica de produção. E eu escrevi recentemente um texto para a Comissão Pastoral da Terra, para publicação numa cartilha, em que eu falo da agroecologia como traz muito Leonardo Boff. É uma nova ética de cuidado e respeito com a Mãe Terra. E dentro da política de convivência com o semiárido, em que a gente busca a construção de tecnologias sociais para armazenamento de água, para consumo humano, para produção, água para a comunidade, água para os animais, a gente sempre tem falado da importância de se produzir a partir da base agroecológica. Em todas as formações que são realizadas para as famílias, a gente tem insistido para que as famílias repensem esse modo de produzir, repensando a utilização, ao invés de utilizar venenos, que se use os defensivos naturais, porque utilizando o veneno se quebra essa cadeia alimentar. E muitas vezes a perspectiva da agroecologia é de afugentar e não de matar. E as pesquisas comprovam que cada vez mais, com esse uso exacerbado de venenos, tem criado
naquilo que se chama de praga, resistência. Então, no ano que vem, você tem que usar uma dose mais forte de agrotóxicos. Nas diversas comunidades em que se discute agroecologia, as pessoas insistem para afirmar que a praga não são os insetos que aparecem, né? A vida inteira existiu, mas a praga de fato é o veneno. E que é importante compreender a sua origem, né? O veneno não foi criado para jogar na agricultura. Veneno não foi criado para cuidar das plantas. A origem do veneno, todos e todas podem conhecer a partir de um vídeo que é bastante circulado e que eu sempre recomendo, que é O Veneno Está na Mesa. Ali a gente aprende de forma muito didática que o veneno foi feito para matar as pessoas. E é o que se continua fazendo. O veneno tem matado muito as pessoas, né? Os dados são alarmantes de câncer, de casos de câncer no Brasil. Uma prova disso é uma pesquisa que foi feita pelo professor Pignatti, né, no município de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, em que se comprova, né, essa pesquisa foi feita com 60 mulheres que estavam amamentando e todas elas tinham substâncias, né, de agrotóxicos no leite materno e mais da metade delas tinha 2 ou mais substâncias. Então a gente pergunta, se o leite materno está contaminado, o que mais falta contaminar? Por isso, assim, quando a gente discute agroecologia, quando a gente discute essa necessidade de repensar a lógica de produção, nós não estamos falando apenas para o agricultor e a agricultora que produz lá no campo, não. Nós estamos falando também com a sociedade que consome, que faz o consumo desses produtos. É preciso que a sociedade que consome, ela saiba de onde é que está vindo o alimento que ela está consumindo, qual é a origem, qual é a qualidade da produção. O trabalho que as organizações sociais, sindicais, aproveito para parabenizar, né, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, do território sertão produtivo, que tem feito um trabalho muito bom de acompanhamento, né, as famílias agricultoras, também as organizações que têm feito assistência técnica e extensão rural e as instituições que têm feito um trabalho de pesquisa, né, juntamente com os estudantes que têm ajudado a construir essa outra lógica, né, construir uma outra lógica de mundo, uma lógica de produção a partir da perspectiva agroecológica. E é possível. Se a gente pensar, por exemplo, nós somos um país que se destaca na produção de grãos. Mas qual é o destino dos grãos que são produzidos no Brasil? Nós somos um grande produtor de soja, mas a base da nossa alimentação, ela não é a soja. A base de nossa alimentação é a alimentação que é produzida pela agricultura familiar. Claro que a nossa luta, até dialogava com Felizarda no outro dia, né? Relembro muito das nossas conversas, de que a gente precisa insistir na defesa da agricultura familiar. Agora, construir uma outra lógica, né? Ajudar as famílias camponesas a compreender a importância de que a agricultura familiar ela precisa também ser a partir da base agroecológica. Olha, se nós temos aqui no Brasil, né, uma relação, eu trago os dados agora do Instituto, né, do IBGE, salvo engano aqui são os dados de 2006, que estabelece um comparativo entre a produção da agricultura familiar e a produção do agronegócio. A agricultura familiar, ela concentra menos terra, né, e ela produz mais alimento que chega até nossas mesas do que o agronegócio. Se a gente pensar, por exemplo, em relação ao crédito, a agricultura camponesa ela recebe 14% do crédito, enquanto que o agronegócio recebe 86%. Em relação à concentração de terras, o agronegócio possui 76% da terra agricultável do Brasil, enquanto que a agricultura familiar usa apenas 24%.
Em relação à produção de comida global, o agronegócio produz 60%, se considerado todo o grão que se produz. A agricultura familiar produz 40%. Mas em relação à produção de alimentos que vão para a mesa de brasileiros e brasileiras, né, e às vezes até para exportação, a agricultura familiar é quem mais produz. 70% da comida que chega até nossas mesas, ela vem da agricultura familiar, enquanto que o agronegócio só consegue produzir 30%. E um grande mito, né, dessa lógica aí de dizer que o agronegócio é pop, é tech, é tudo, é que em relação, por exemplo, à mão de obra ocupada, a agricultura familiar consegue empregar 74% da mão de obra, porque a mão de obra familiar é mão de obra comunitária, é mão de obra de vizinhos, enquanto que o agronegócio, né, com a grande concentração de máquinas, ocupa apenas 26% da mão de obra. Então essa é uma questão para a gente parar e refletir sobre os impactos, né, desse outro modo de agricultura, que é o modo do agronegócio, porque ele não tem nada de tech, ele não tem nada de tudo, ele não tem nada de pop. Né? Nós estamos vivendo uma realidade que é de morte de pessoas envenenadas, né, de morte da terra por conta do envenenamento. E não só isso, o envenenamento, mas é a própria lógica produtiva do desmatamento exacerbado, né, da matança de nascentes, né, da expulsão de famílias de suas comunidades, e uma lógica perversa de mercado que transforma a terra em produtos, né, de exploração e não a considera como bens da natureza, e enquanto isso nós estamos vivenciando a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Né? As pesquisas vão nos apontando aí que nós estamos à beira de um colapso. Olha só a realidade que nós estamos enfrentando agora com a pandemia, né, do novo coronavírus. Isso não é uma coisa que nasce do nada. Isso é efeito do atual e também histórico modelo perverso de desenvolvimento dessa lógica capitalista. Então a gente precisa apontar caminhos, né? Uma das questões debatidas, né, de forma muito profunda neste seminário, né, no CEAPO, é a valorização da agroecologia e a perspectiva da produção orgânica, né, para que as famílias tenham o seu alimento certificado, e que as pessoas que consomem também consigam entender esta lógica, né, de se ter uma outra alimentação. É preciso pensar nesse processo histórico e pensar também no futuro. O que será de nós no dia em que o campo parar de produzir? Dentro dos movimentos e organizações sociais, nós temos sempre discutido que, enquanto o campo não planta, a cidade não janta, não toma café, não almoça, né? A cidade vai parar no dia que o campo parar. E para que isso não aconteça, nós precisamos repensar a nossa lógica de produção. Nós precisamos repensar a nossa lógica de consumo. Você já parou para pensar que tipo de alimento se chega na sua mesa? De onde vem a comida que você come? Estou repetindo isso porque é preciso, nesse nosso ato educativo de repensar a construção da sociedade, né, desse novo projeto que a gente, novo, mas histórico, né, projeto de desenvolvimento a partir da agroecologia, a partir da produção de base agroecológica, uma produção orgânica, uma produção livre de contaminantes. É preciso a gente insistir conosco mesmo, insistir com o nosso vizinho, insistir com todas as pessoas para que a gente tenha a consciência de repensar a nossa lógica de consumo. Eu fico olhando, por exemplo, para Guanambi,
nós temos um grande potencial produtivo, uma capacidade imensa de produção, mas nós recebemos de fora uma grande quantidade de alimentos. Nós temos condição, a partir, claro, das políticas públicas, a partir da mudança da lógica de consumo, quando a gente começar a exigir uma alimentação de qualidade, esta alimentação ela vai começar, ela vai, na verdade, se fortalecer, vai se intensificar a sua produção aqui localmente. Mas nós recebemos muitos alimentos de fora e boa parte dessa alimentação ela é contaminada. Então nós precisamos insistir, né, nessa necessidade de repensar a nossa lógica de consumo, de repensar o nosso ato educativo de construir uma nova sociedade. Por isso que dentro, né, acho que é importante apresentar alguns exemplos aqui, né, e uma das famílias que nós temos dialogado de forma bastante intensa é com a família do seu Edivaldo, lá na comunidade quilombola de Vereda dos Cais, no município de Caetité. A gente tem a oportunidade de visualizar aqui como é que ele faz o seu quintal produtivo para construir esta outra relação de produção. Para ele, a agroecologia é um caminho. É um caminho para se viver bem, é um caminho para se viver melhor a partir do seu quintal produtivo, da forma como ele produz, valorizando a terra, as relações familiares e respeitando toda a relação desse ecossistema. Então, no exemplo de seu Edivaldo, de Dona Mocinha, mas também de tantas outras famílias agricultoras aqui do município de Guanabí, Dora, Cida e tantas outras famílias, a gente tem aprendido que é possível de fato se conviver com o semiárido a partir do investimento em políticas públicas. Exige de nós cuidados, a natureza. Ela exige muitos cuidados. Gosto muito de plantações, não só em si as plantações nativas, mas tudo que diz é planta, eu sinto um grande amor e carinho pela natureza. É tanto que quando eu levanto pela manhã, o meu primeiro café é o contato com a natureza. Vou para o meu quintal e lá fico respirando aquele ar que, mesmo que a poluição esteja mais, mesmo assim ainda acredito que a gente consegue, ainda dá uma aliviada. E Deus, quando ele criou o mundo, ele criou também o homem à sua imagem e à sua semelhança. E junto com o homem, ele criou também tudo o que nesse mundo existe. Por exemplo, os animais, os pássaros e tudo que neste mundo existe. O que mudou na minha vida, companheiros? Muitas coisas mudou. Hoje eu tenho outra visão que não tinha antes. Ou talvez já tinha, mas não colocava em prática. Hoje eu preservo a natureza, cuido do meu quintal, deixo as plantas nativas juntas com as plantas frutíferas, para que umas podem, ou melhor, vai ajudando as outras na consocialização. Veja só um exemplo. Aqui no meu quintal eu tenho essas plantas nativas que são jotobá, farinha seca, cagaita, sicupira, louro, maçambé, pau de óleo, pinha nativa, laranjeira do mato, gabiroba e mucunã. E junto com as plantas nativas eu tenho umbu, a manga, a laranja, o abacate, lima, limão, café, banana, uricum. Sem contar com as plantas ornamentais que junto com a minha esposa fazemos o reflorestamento da frente da nossa casinha. E para que esse mundo lindo, bonito,
precisaria que nós, os homens, cuidassem da natureza com mais amor, sabendo que ela exige de nós uma atenção maior e também saber que a natureza geme, chora e sente dor. Por isso acho que nós somos os culpados por tudo o que parece de ruim neste mundo. Ultimamente, olha só o que estamos enfrentando agora nesses últimos meses. Uma pandemia que se enlastou por este mundo afora e que não sabemos como e até quando vamos sair de uma pandemia que parou o mundo inteiro. Pois é, minha gente, não sei falar, ou melhor, falar eu sei, mas não sei se tenho a teoria do conhecimento. A gente fala usando a prática do dom que Deus deu para cada um de nós. E para finalizar, deixo aqui o meu abraço. Bom, e depois de ter acompanhado, né, as imagens, né, do quintal E o seu produtivo de seu depoimento? Edivaldo, e também então a gente percebe que é possível acreditar que um outro mundo é possível de fato, né, a partir da perspectiva da convivência com o semiárido e da agroecologia. E aí nessa perspectiva da convivência com o semiárido, é importante, e também da agroecologia, destacar as palavras de seu Edivaldo. Ele diz numa entrevista, né, até do texto que eu citei anteriormente, né, feito para a Comissão Pastoral da Terra, para ele a agroecologia é uma forma de aprender a viver bem no semiárido brasileiro. É uma forma de aprender a conviver com a natureza, de aprender a preservar. E para isso exige de nós muitos cuidados. É tanto que quando eu levanto pela manhã, o meu primeiro café é o contato com a natureza. Essas são as palavras de seu Edivaldo, quilombola, agricultor familiar, agricultor experimentador da comunidade quilombola de Vereda dos Cais, no município de Caetité. As suas palavras, elas nos traz uma poesia e uma valorização da natureza. É aí que está contida a perspectiva da agroecologia, é aí que está contida a perspectiva da convivência com o semiárido. E a partir da articulação semiárido brasileiro, nós podemos notar questões que são semelhantes, que são a base dessas palavras de seu Edivaldo. A articulação semiárido brasileiro, né, e aí nessa discussão da agroecologia, da convivência com o semiárido, se propõe a construir e a lutar por políticas públicas que de fato mude a vida das pessoas, que ajude as pessoas a aprender a conviver com o clima semiárido. E essa é a lógica da convivência, da política de convivência com a região semiárida. A ASA traz 4 ações que são fundamentais para aprender a conviver com o semiárido. Como eu falei anteriormente, na lógica da indústria da seca, se propõe o combate à seca. E não existe combater a seca. A seca está aí, é um fenômeno. O que precisa se aprender é conviver com o semiárido. Aqui no estado de Pernambuco já se aprovou a lei de convivência com o semiárido, salvo engano no ano de 2017 aqui no estado da Bahia. E nessa perspectiva dessa lei se propõe a garantia de recursos, de investimento, enquanto política pública para fortalecer, para garantir a melhoria da qualidade de vida das famílias semiáridas, das famílias que atuam no semiárido.
Então a ASA se propõe a trabalhar com 4 ações que são diretas. Essas ações, vou citá-las agora mesmo, essas ações, elas, de um lado, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias, essas ações, elas também se propõem a desconstruir no imaginário das pessoas, no imaginário de toda a sociedade, a ideia que se construiu de semiárido. Desconstruir essa perspectiva do atraso. Por isso que é importante entender que é fundamental que cada um e cada uma de nós aprendamos a valorizar o chão que a gente pisa. Não podemos negar a nossa origem, não podemos negar a nossa realidade. Não podemos negar este chão que a gente pisa. É preciso tornar este chão que a gente pisa, é preciso reconhecê-lo como um espaço social de significado. Aqui é um lugar bom. Agora, claro, nós precisamos nos colocar numa posição de cidadãos e cidadãs que exigem do Estado, que exigem do poder público, políticas públicas que garantam, que transformem, que fortaleçam essa ideia de que o chão que a gente pisa é de fato este espaço social de significado capaz de produzir sentidos, de produzir a vida, de reproduzir a diversidade de vidas que existem no semiárido. Nós moramos no semiárido, que ocupa uma área de quase 11,5%, 11,39% do território nacional. Nós temos uma população imensa, mais de 26 milhões de habitantes, e não dá para negar a riqueza, a diversidade da cultura e da produção que existe no semiárido brasileiro. Portanto, a gente precisa garantir o nosso papel enquanto cidadão e cidadã para cobrar as políticas públicas necessárias. E aí, nessa discussão da convivência com o semiárido, da agroecologia, essas ações, essa perspectiva, ela tem que se transformar, tem que ser garantido enquanto política pública. É preciso repensarmos, então, esse modelo. Então, nós temos esta população de uma riqueza imensa, nós temos uma imensa área territorial, e o que a gente precisa, então, é fortalecer essa ideia de que é possível construir um mundo melhor a partir das políticas públicas. Então, quando eu lembrava das ações da ASA, a ASA se propõe a trabalhar com 4 ações. Primeiro é o programa 1 milhão de cisternas, que vai de encontro à lógica do combate à seca, a lógica do carro-pipa, da troca de voto por água, mas garante a água na casa da própria família através de uma cisterna de 16 mil litros, uma cisterna de placa. Outra ação, pensando a ASA, olha, a água de consumo ela é importante, já evitou a mortandade de pessoas no semiárido brasileiro, mas não dá para pensar apenas na água de consumo. É preciso avançar. Então se pensou no programa P1+2, é o programa Uma Terra e Duas Águas. Este é um programa que é para o atendimento das famílias que têm um pedacinho de terra, que já acessou, que já conquistou a primeira água, que é a água de consumo, e então conquista através de uma tecnologia social, cisterna enxurrada de 52 mil litros, ou cisterna calçadão também de 52 mil litros, ou através de uma bomba BAP, ou através de um tanque de pedras, ou de uma barragem subterrânea, de um barreiro trincheira comunitário ou familiar, para que essa família consiga então produzir um alimento de boa qualidade, livre de contaminantes, que possa alimentar a sua família, mas também que possa comercializar através do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, também fragilizado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também, mesmo nessas dificuldades, poder comercializar
nas feiras das cidades e outros espaços de comercialização. Então acho que isso é importante, né? Pensar essa outra lógica da produção a partir do que se propõe a articulação semiárido brasileiro e que compõe a política de convivência com o semiárido, né? Com legislações aprovadas em alguns estados. Me recordo aqui de Bahia, mas anteriormente teve o estado de Pernambuco. O outro é a garantia das sementes. Sementes do semiárido é uma outra ação proposta dentro da política da articulação semiárido brasileiro. É a garantia das sementes tradicionais, das sementes crioulas repassadas de geração em geração, que, como eu lembrava, para garantir a libertação das famílias e a não dependência desse mercado, que ao mesmo tempo que vende a semente transgênica, também se vende com o pacote pronto de agrotóxicos, né? E essa é uma forma de garantir a liberdade das famílias. E uma outra questão que é muito central na lógica da política de convivência com o semiárido é o programa Cisternas nas escolas. Nós vivemos, por exemplo, a região Nordeste fecha muitas escolas. O estado da Bahia, em 2014, ocupou o ranking nacional no fechamento de escolas do campo, e isso atrapalha aí muito o desenvolvimento, a qualidade de vida no campo. Então, a proposição do programa Cisternas nas escolas é de fato para, de um lado, garantir a água de qualidade na escola, e garantindo a água de qualidade na escola, a outra perspectiva é garantir a discussão de uma proposta de educação contextualizada para a realidade do semiárido, que respeite o modo de vida do povo, do jeito que o povo é. E com essa perspectiva, a gente vai reconstruindo este imaginário tão negativo, né, de antes, de que o semiárido, de que o sertão é um lugar de atraso. Tem uma cantiga que é muito cantada, né, nas lutas dos movimentos sociais para a garantia da educação do campo, que é assim: não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola. Eu não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola. E aí a educação, eu gostaria muito de trazer assim, na perspectiva, como diz o professor Pinzó, um educador do norte da Bahia, e Pinzó diz que a educação não pode se dar ao luxo de negar o chão que pisa. Daí eu penso que quando o IFE baiano se propõe a organizar nessa dura realidade que nós estamos vivenciando, propor esse quarto seminário de agroecologia e produção orgânica, o IFE baiano está nos dando um recado de que nós não podemos negar o chão que a gente pisa, que o território sertão produtivo tem uma riqueza imensa, tem agricultores e agricultoras com potenciais produtivos para produzir uma alimentação de boa qualidade, mas ao mesmo tempo a partir da educação, e aí dessa educação pública, gratuita e de qualidade que o IFE tem feito, de convidar, de convocar a população para repensar esta lógica de desenvolvimento. Então, nessa ideia, o IFE baiano diz para a gente: nós não estamos negando o chão que pisa. Nossa proposta de educação convoca, convida sujeitos do campo e da cidade a repensarem seus modos de vida. E é isso que a gente tem tentado enquanto articulação semiárido, enquanto organizações sindicais, enquanto CASA, que faz parte da ASA, CASA que já vai completar 18 anos, no dia 3 de setembro, 18 anos de luta, de resistência para a construção e consolidação de um semiárido mais justo e mais solidário, e nada nos dá mais alegria do que escutar diversos depoimentos de famílias agricultoras que mudaram suas vidas
a partir do momento que conquistaram as tecnologias sociais que são oriundas dessa política de convivência com a região semiárida. Bom, e dentro dessas ações, né, que são defendidas pela Articulação Semiárido Brasileiro, mas pela ANA, pela Articulação Nacional de Agroecologia, por uma série de organizações sociais, por nós do CASA, pelo IFE, enfim, uma série de organizações, é de que a gente precisa pensar que o desenvolvimento da agroecologia, da produção orgânica, dessa produção que a gente de fato quer, precisa acontecer com o apoio, com a assistência técnica e a extensão rural, para que estas famílias consigam produzir de fato organicamente, né? Sem que isso é educação, né? Sem esse trabalho educativo de convivência junto com as famílias, será difícil da gente garantir. E dentro dessa toda essa discussão que a gente faz, nós não podemos deixar de fora que para se ter agroecologia, convivência com o semiárido, para se ter uma produção saudável, não basta apenas produzir. É preciso garantir o cuidado, as relações familiares mais respeitosas possíveis. É preciso o fim do machismo, né? É preciso o fim da violência. É preciso o fim de tantos outros males que assolam a nossa sociedade. É preciso o fim da homofobia. É preciso o fim do racismo, né? É preciso o fim de toda e qualquer forma de preconceito, de toda e qualquer forma de violência. Do contrário, não existe agroecologia sem respeito à diversidade de relações, sem respeito à terra, sem respeito às pessoas em todas as suas formas de ser, de amar e de viver. Como eu falei anteriormente, seria importantíssimo se a gente pudesse, em caráter de oficina, ver tudo na prática, não por mim, mas por uma família agricultora que nos diz da sua forma, do seu modo, com a poesia, com a sua história, o seu jeito de conviver com a natureza, o seu jeito de produzir uma alimentação de boa qualidade. E assim, né, já esse finalzinho, aproveito para agradecer novamente, né, o IFE Baiano pela oportunidade de dialogar sobre agroecologia. Eu digo muito que a agroecologia, que convivência com o semiárido, faz parte de um movimento de luta, de resistência, e que é preciso que a gente se abrace, né? Que a gente se abrace para, de fato, fazer este nosso sonho acontecer, que ele não fique apenas no papel, né? Então a gente ainda tem uma tarefa muito grande pela frente. Sei que o IFE está fazendo isso, mas tem tantas instituições aqui na região, principalmente as organizações sociais, que têm buscado fazer esta discussão, e a gente precisa, né, se apoiar um no ombro do outro, uma no ombro da outra, para que a gente consiga fortalecer o nosso sonho, a nossa identidade de valorização das nossas terras, de valorização do nosso chão. E por isso eu insisto na necessidade de que a gente acredite no potencial da agricultura familiar, da agricultura camponesa e na sua produção de base agroecológica, para que a gente tenha mais saúde, para que a gente tenha mais vida, para que a gente tenha mais fraternidade, para que a gente tenha mais harmonia conosco mesmos e com a natureza, né? Então eu queria encerrar com um refrão e uma poesia do meu amigo poeta Aguinaldo Rocha. Ele, inclusive, gostaria, né, de que todos pudessem depois visualizar, né, esse livro, Fotoversando no Sertão, o retrato e a poesia de Aguinaldo Rocha, uma construção coletiva, inclusive, e ele nos diz assim, que é para a gente não perder a poesia que existe em cada um de nós. A jitirana enfeita muito mais que o ambiente. Ela embeleza o olhar, o coração e a mente.
ternuriza os pensamentos, provoca contentamentos, alegra a vida da gente. Prevalecendo a poesia, a ternura se eterniza, uma flor sensibiliza o coração mais torrão. Um olhar acarinhado, um orvalhar de carinho, o beija-flor em seu ninho é um poema sublime. A beleza se exprime no versejar da canção. E pensar a agroecologia, pensar a convivência com o semiárido, é pensar no cuidado com nós mesmos. É pensar no cuidado com o outro. É pensar no cuidado com a Mãe Terra, no cuidado com a natureza e defender dentro desse ecossistema, dentro dessa nossa casa comum, a diversidade de vidas que existe. E aí a gente precisa acreditar que essas mudanças elas nascem de nós mesmos, né? Elas precisam nascer da base para que a gente consiga de fato construir esta outra sociedade. E a cantiga é assim para nos convocar a continuar sonhando de pé no chão para construir um outro mundo, principalmente defendendo a agroecologia, a convivência com o semiárido e a produção orgânica, a produção de alimentos saudáveis. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver como é que vai fazer. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Tem muita gente que não entra nessa luta, fica esperando o mundo melhorar. Mas é engano, ele entra pelo cano, pois quem não luta esse ano, no outro tem que lutar. Mas é engano, ele entra pelo cano, quem não luta esse ano, no outro tem que lutar. E assim eu encerro, né, agradecendo ao IFE, né, pela oportunidade de comunicar este pouquinho sobre agroecologia, sobre convivência com o semiárido. E isto para mim dá prazer, porque eu sou filho de agricultor e agricultora familiar que vem de lá do sertão e que permanece, que continua no sertão. Então esse é o meu lugar de fala.